O notebook que calou a boca de todo mundo que já passou aqui no canal. E vocês viram em primeira mão, um dos primeiros vídeos do mundo foi desse notebook aqui. Só que dessa vez a gente vai realmente ver como que ele tá, porque a gente fez um vídeo de uma unidade que era de engenharia antes de lançar, então não tinha nem caixa. Vamos fazer hoje o unboxing do Aurora 16, ou melhor, do 16 Aurora, um notebook para desbancar aí o Dell G15 e que deixou muita gente em choque, porque eu falei naquele vídeo lá, eu não sabia o preço do notebook, realmente eu não sabia, mas foram me dito que o preço ia surpreender. Quando a gente fez o vídeo desse notebook aqui, afinal de contas é um Alienware, todo mundo falando assim, se ele custar 8 mil tá bom, mas vai ser mais que isso, se ele custar 11 mil tá bom, vai custar uns 12 mil reais. Gente, esse notebook aqui que tá na minha mão tem um Core 5, uma RTX 4050, uma construção fenomenal, 16 GB de memória RAM, e ele tá custando R$ 5.999 na promoção de lançamento. E o valor normal dele vai ser R$ 6.200, alguma coisa assim. Bom, daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês onde que dá pra comprar, tudo certinho. O link dele vai estar aqui embaixo, mas sem enrolação. Vamos abrir aqui o notebook que sim, calou a boca de todo mundo. Afinal de contas, é um Alienware e é bem mais barato do que todo mundo imaginou. Bom, vamos abrir aqui então. E por que que eu tô ansioso agora, já que eu já testei esse notebook, né? Bom, primeiro porque eu não testei tanto assim, eu quero testar mais. Quero fazer comparativo aqui no canal com vocês. Vamos comparar com vários notebooks, mas principalmente eu tô ansioso para ver como que é o unboxing, o que que vem dentro, como que é a caixa. Eu quero ter essa experiência, afinal de contas, quando a gente compra o notebook, a gente quer saber, né, como é que ele chega na nossa casa. Então é hoje que a gente vai conferir. E claro, a gente vai também fazer muito comparativo aqui essa semana, vamos testar muita coisa nele, então já comenta aqui quais comparativos você quer ver desse notebook. Quer ver ele versus Acer Nitro V, versus Dell G15, versus Lenovo Lock? Comenta aqui embaixo o comparativo que você quer, que eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Eu leio todos, hein? E eu trago os vídeos que vocês pedem. Mas, bom, sem enrolação, vamos abrir aqui, ó. Vem muito bem embalado, né? Tá aqui. Muito bem embalado aqui o Aurora. E a caixa dele já é legal, porque assim, a Alienware, gente, é uma coisa mais, assim, sofisticada, né? É uma marca que se preocupa com ter as coisas mais sofisticadas. A gente já percebe na caixa, olha. A caixa já é diferente de caixa de notebook padrão. E, pronto. Aqui, ó, já é uma caixa diferente, por quê? Porque é uma caixa que tem cor, né? Olha só, geralmente os notebooks não tem cor. Aqui tá escrito Alienware 16 Aurora. Tem aqui o símbolozinho e, olha aqui, lacradinho. Vamos abrir aqui, ó. Ó, sente o som do capitalismo, ó. Eita, que beleza! Que beleza! Vamos lá. Então, tá aqui. Ó, vem bem embalado mesmo. Tá aqui, ó. Be more alien. Seja mais alien. Olha só. Aqui temos carregador. Tá aqui o carregador dele, ó, carregadorzinho pequenininho, igualzinho aquele que a gente já tinha mostrado no vídeo dele. Então realmente veio o mesmo carregador, é um carregador de 130 watts. Felipe, mas aí o notebook é capado, é ruim, é isso, é aquilo. Calma, gente, calma, vamos ver os testes, não é bem assim. Sim, o notebook não vai ter a mesma potência liberada do Dell G15 com 4050, mas será que vai ser muito mais fraco? Às vezes você perde ali poucos FPS, mas você ganha em portabilidade. Então calma, antes de sair comentando que o notebook é uma porcaria porque a fonte tem 130 watts, calma. E vamos lá, uma dúvida que muita gente tem. Por que às vezes a gente olha a fonte do notebook aqui, ó, 130 watts, e o pessoal já fala assim, ele é capado? Porque essa RTX aqui, que nós temos, é uma 4050, se ela não fosse capada, se ela fosse 100% liberada a potência, ela ia ter um TGP, né, um TGP de mais de 100 watts. O que significa que ela liberaria mais de 100 watts em calor, não significa que ela consome mais de 100 watts de energia. Mas quando a RTX, né, a placa de vídeo, libera mais potência, ela consome mais energia. A gente sabe que notebooks como o Dell G15 com a RTX 4050 tem fontes maiores porque o notebook consome mais energia. Se o notebook tem uma fonte menor, significa que ele consome menos energia, logo, na teoria, ele entrega um pouco menos de potência. Deu para entender? E muita gente pergunta, se eu for lá e trocar a fonte, funciona? Ele vai liberar mais potência? Não, não vai, gente. Ele vai continuar puxando os mesmos 130 watts máximo, não adianta, tá? Existem até uns modos ali de você liberar isso pela BIOS em alguns modelos, mas não, tá? Mas enfim, não vamos nos precipitar. Vamos deixar para os comparativos, vamos ver. E outra coisa, Dell G15 tá saindo de linha. Então assim, daqui a pouco não tem mais essa, cara. Não vai ter mais notebook com placa puxando muita energia. O futuro é notebooks mais eficientes, não tem jeito. Olha só como ele vem bem embalado. Vem tipo no envelope, ó. Vamos tirar aqui. Caramba.
Bem embaladinho. E aqui o bonitão, ó. Dan, dan, dan. Alienware 16 Aurora. Já passou aqui no canal, como eu falei pra vocês, antes de todo mundo, a gente já viu esse notebook em primeira mão no Brasil. Mas agora a gente vai poder testar de verdade aqui, ó, o Cryo Chamber, né, que é o sistema de resfriamento dele. Tampazinha aqui, olha, fenomenal. Muito legal, de alumínio. Muito legal, que construção top desse notebook, cara. Bom, vamos aqui abrir ele, ó, essa minha versão aqui agora tá vindo com Core 7 e RTX 4050. Mas claro que também eu comprei uma versão com Core 5 pra gente também ver qual que é a diferença. E aqui na caixa não tem mais nada, só mesmo o manual e é isso aí. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Vamos configurar ele, vamos testar ele, vamos fazer os benchmarks e eu já volto com vocês. Já comenta aqui a sua dúvida, o que você quer ver de vídeo com ele. Fica aí com os takes dele que eu já volto. E aí pessoal, estamos de volta, já passou uns 5 dias testando aqui o 16 Aurora e tem umas coisas que ele me impressionou muito, outras nem tanto, mas realmente é um notebook diferenciado, literalmente, de todos os notebooks concorrentes com ele, e são Acer Nitro V, principalmente com RTX 4060 e 4050 também, que tá nessa mesma faixa de preço, Lenovo Lock Essential, também com RTX 4050, e TUF F16 com RTX 4050, de todos esses, esse daqui consegue ser diferente de cada um deles. Tem coisas que nenhum deles tem e tem um design também bem diferente, né? Mas bom, sem enrolação, bora lá pra gente ver. A gente já viu o vídeo desse notebook aqui, só que não era totalmente completo, né? E bom, pessoal, antes da gente continuar aqui pra ver o que tem tudo nele, vamos falar do preço, né? A versão com Core 5 e RTX 4050, na promoção de lançamento com Linux, tá saindo R$6.000. 5.900 e alguma coisinha no site da Dell, vamos arredondar para R$6.000, mas isso é uma promoção de lançamento. O preço normal dele vai custar em torno de R$6.600 ali, mais ou menos, a versão com Core 5 e RTX 4050 com Linux, ok? Já a versão com Core 7 RTX 4050, que é essa que tá aqui na mesa, R$7.000 no site da Dell, ok? Isso na promoção de lançamento. O preço normal dele vai ser em torno de R$8.100, inclusive é o que ele está custando no Mercado Livre, R$8.100, porque essa promoção de lançamento é só no site da Dell. Eu vou deixar aqui o valor mais barato que está na descrição aqui, que eu achar. Se ainda tiver essa promoção da Dell, vou deixar o link direto da Dell aqui na descrição também. Caso não tenha uma promoção rolando, entra no nossos grupos de ofertas que a gente vai mandar lá assim que ficar barato também, beleza? Essa versão, como vocês viram, é a versão com Core 7 e RTX 4050. Tem também como você comprar a versão com RTX 4050 e Core 5, então ele vai ser um pouquinho mais fraco ali na hora de jogar um jogo ou outro, um pouquinho mais fraco na hora de trabalhar por conta do processador, não muita coisa, mas vai fazer diferença principalmente para quem vai trabalhar. Tá querendo um notebook para trabalho e também vai jogar, mas o foco é trabalho, às vezes vale a pena você ir na versão com Core 7. A versão com Core 5 vai passar de novo aqui no canal, né? Já passou quando ele foi lançado, mas a gente não fez testes, então eu já comprei uma versão com Core 5, quando chegar vai ter vídeo aqui também. Mas bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, para quem não viu o vídeo de lançamento desse notebook, ele é um notebook da Alienware, então ele, na teoria, algumas pessoas confundem, acham que Alienware é um notebook de excelente performance no sentido de pegar a máxima quantidade de FPS possível. E não, é um notebook de performance no sentido de te entregar aquilo que você precisa, mas principalmente a Alienware sempre foi sinônimo de qualidade, né? Assim como a ROG, por exemplo, né, tem a linha ROG Strix, um notebook que tem uma qualidade muito boa, esse aqui é a mesma coisa. Bom, aqui nós temos uma tampa de alumínio, isso é muito legal, porque nessa categoria de notebook, pouquíssimos nessa faixa de preço tem algum acabamento em alumínio, né? E os principais concorrentes dele, que são o Lenovo Lock Essential e o Acer Nitro V, os dois não tem nenhum acabamento em alumínio. Então, nós temos uma tampa aqui em alumínio anodizado, temos aqui o símbolozinho da Alienware, bem legal, né? Meio refletivo. A cor deste notebook, bom, ele é um cinza que tende a ser um verde, mais ou menos um azul, você tá vendo? Depende de como a luz bate. Eu diria que é um cinza que puxa para um verde. É uma cor também bem única, bem original. E eu acho que isso resume muito esse notebook. Ele é autêntico, cara. Autêntico.
Então, todo o design e chassi desse notebook, vocês vão ver, ele é único, ele não imita nenhum outro e nem parece com nenhum outro. Ele é bem autêntico. E uma coisa que eu gostei, já falando de construção, é porque nós mantemos essa característica do Dell G15 aqui. Porque sim, esse aqui é um notebook que, querendo ou não, vai substituir o Dell G15. O Dell G15 vai sair de linha, pessoal. Esse ano é provavelmente o último ano aí do Dell G15 e esse notebook vai ficar no lugar. Ele é tão forte quanto um Dell G15, a gente vai ver nesse vídeo, mas eu já posso adiantar para você. Em todos os aspectos de construção, ele é melhor do que o Dell G15 e mantém todas as coisas boas que o Dell G15 mantém. Por exemplo, as conexões na parte de trás. Eu acho isso aqui muito legal. Poucos notebooks hoje em dia ainda têm isso. O Acer Nitro 5 tinha, agora a nova versão, né, o Acer Nitro V, já saiu disso daqui também. Os Lenovo Gaming 3i também tinha, agora o Lenovo Lock Essential não tem. Então é bem legal ter essas conexões na parte de trás, porque quando você coloca ele em uma mesa, como por exemplo aí no meu setup, mesmo com várias coisas conectadas atrás dele, você nem vê. Parece que não tem nada ligado atrás, né? Mesmo ligando ali o carregador dele, você não vai enxergar isso no seu setup, fica bem limpo, isso é bem bacana. Na parte de trás aqui, nós temos uma USB tipo A, duas USBs tipo C que transmite dado e imagem, e energia, mas não energia para o notebook, mas sim para o dispositivo que está conectado. Ele não carrega USB-C e isso é um ponto negativo. Já falei isso no primeiro vídeo dele, estou falando aqui agora nesse review. Faltou isso, Dell. Eu acho que é uma coisinha básica que deveria ter nesse notebook, porque muita gente hoje em dia quer um notebook portátil. É um notebook muito portátil, tá? É um notebook fino, é um notebook leve, relativamente leve para a categoria, mas faltou carregar USB-C. Não carrega. Mas as duas aqui transmitem imagem. Quando você liga aqui o monitor nessas USB-Cs, ele vai ligar diretamente na placa de vídeo integrada do processador, ok? Se você quiser máxima performance na hora de jogar, é interessante você ligar no HDMI. Esse HDMI liga direto na placa de vídeo. Aqui a gente também tem uma entrada proprietária para carregar o notebook. Vocês viram o carregador dele no começo do vídeo. É um carregador de 130 watts, muito leve, tá? Carregador realmente bem fácil de levar para todo lugar. Aqui nós temos uma entrada RJ45 de internet, USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E nas laterais aqui, tudo isso aqui é entrada e saída de ar, né? Nesse caso, saída de ar. A gente tem também na parte de baixo uma textura mais emborrachada. É plástico, ok? Mas é um plástico com uma textura um pouco mais aveludada, assim, sei lá. Não é um plástico tão normal. Aqui nós temos essa protuberância, tá vendo? Essa coisinha um pouco maior aqui. Isso aqui é o sistema de resfriamento chamado Cryo Chamber. Esse sistema de resfriamento, por ele ficar aqui e ter um espaço maior, tem um espaço de dissipação de calor muito grande. Então ele é muito efetivo. Eu diria até que ele é demais para esse notebook, tá? Nem precisava de tanto. Vocês vão ver nos testes aqui, é um notebook muito silencioso para essa categoria e muito frio também, graças a esse sistema de resfriamento. Muito bom mesmo, Dell. Sensacional aí pro time da Dell, pro time da Alienware que desenvolveu isso daqui, porque mais uma vez é único, é autêntico. Nenhum outro notebook tem esse tipo de sistema. Você já viu isso aqui em algum lugar? Notebook com esse negócio aqui embaixo? Eu duvido, porque não tem. E além disso, é claro, ele vai deixar o notebook um pouco alto na mesa quando você colocar na mesa, né? Porque tem ali uma altura maior. Bom, não é um notebook que abre com uma mão. Dificilmente você vai conseguir abrir ele com uma mão. Apesar de eu ter falado isso, acabei de conseguir abrir aqui com uma mão, né? Mas se eu colocar ele aqui na mesa, olha. Tá aqui na mesa, eu vou tentar abrir com uma mão. Ó, ele dá uma... Tá vendo? Não dá para abrir totalmente com uma mão. Ele abre 180 graus, olha só que legal. Bacana, né? E além disso, nós temos bordas relativamente finas aqui na tela, tá? Apesar de parecer, em alguns momentos, que a borda é grossa, principalmente na parte de cima, na verdade é uma questão de design. Aqui, bem na ponta do plástico, ele é um pouco curvo para poder encaixar perfeitamente aqui no notebook na hora que você fecha. Então dá a impressão de que a tela tem uma borda maior do que ela realmente tem. Mas as bordas são sim bordas finas, tá? Isso aí eu posso afirmar para você, olhando aqui pessoalmente, são bordas muito finas, principalmente na lateral. Nós temos uma tela aqui de 120 Hz, Quad HD, 300 nits e 100% sRGB. Muito boa, né? Só faltou ter G-Sync. Não tem G-Sync, o que significa que você não consegue sincronizar ali a taxa de quadros com essa tela dele. Se você quiser fazer isso, vai ter que conectar ele em um monitor externo que tenha G-Sync, né? É claro, dá para você usar o V-Sync mesmo assim nos jogos, não faz muita diferença. Mas a questão é, quando a tela tem G-Sync, significa que geralmente ela também tem o NVIDIA Optimus, que é uma tecnologia que a gente consegue desativar a placa de vídeo do processador e usar apenas a RTX 4050 que a gente tem aqui, o que faz com que a gente ganhe performance, né? Tenha menos gargalo ali. Porque para quem não sabe, todo notebook gamer tem duas placas de vídeo, a placa do processador e a placa de vídeo dedicada. Se ele não tem esse sistema para separar as duas e usar apenas uma quando você quiser,
pode ser que em alguns momentos elas tenham algum conflito e você acaba perdendo um pouco de performance. Ele não tem essa tecnologia, ok? Não dá para utilizar NVIDIA Optimus aqui. Não dá. Mas a tela é fantástica, realmente uma ótima cor, uma boa proporção e claro, é uma tela Quad HD como eu falei para vocês, o que para trabalho é muito bom, mas para jogar, olha, eu acho que esse notebook aqui não é um notebook para você jogar em Quad HD. Essa configuração com Core 7 RTX 4050 dá para jogar muito jogo em Quad HD, mas nem todos assim. É um notebook para Full HD, não tem jeito. Se você quiser jogar aqui, eu diria que seria bom você colocar em Full HD. É só entrar nas configurações do Windows e colocar em Full HD na hora de jogar. Mas se você quiser, tem a opção de colocar em Quad HD, então ponto positivo. Mas só fica essa atenção. Se você for abrir algum jogo aqui e achou que a performance não tá tão legal, deve ser porque tá em Quad HD. Vai lá nas configurações do Windows, volta a tela para Full HD e abre o jogo novamente e tenta jogar em Full HD que vai ser melhor, você vai ter um desempenho melhor, mas eu vou mostrar isso mais pra frente, belezinha? Temos aqui o teclado dele, bem legal, tá? Tem uma textura meio emborrachada, belo teclado. Além disso, nós temos umas teclas de função aqui, ó, M1, M2 e M3, dá pra personalizar no software da Alienware, né, o Alienware Command Center, e nós temos aqui o botão Power, que sim, é separado do teclado, eu tinha essa dúvida, mas é um botão separado, apesar de estar junto com o teclado, lá dentro é um mecanismo separado, então se algum dia esse teclado der defeito, continua funcionando. E como vocês viram, é um teclado retroiluminado, dá para desligar, ligar a iluminação, deixar mais forte, mais fraco, bem legal também, ótimo para quem trabalha, ótimo para quem joga de noite, excelente. Nesse sentido, o notebook tem uma ótima construção. Uma outra coisa bacana de falar também é o sistema de som, né? Vocês estão vendo aqui, tem algumas saídas aqui de som, é um bom sistema de som, não é o melhor do mundo, mas é um bom sistema e nessa categoria, frente aos concorrentes ali, eu achei um dos melhores sons aqui de todos, então achei melhor até do que o do Acer Nitro V, ok? Então, nesse sentido, tudo aí tá ok, tá tudo aprovado. Esse notebook também já vem com 16 GB de memória RAM, como eu falei, uma RTX 4050 que é limitada a 65 watts de TGP, um Core 7 240H, 10 núcleos e 16 threads e, bom, obviamente também dá para fazer upgrade de memória RAM, se você quiser, sem problema nenhum, você pode abrir e colocar mais memória RAM. Agora, falando dessa placa de vídeo que nós temos aqui, RTX 4050 limitada a 65 watts de TGP. O que é isso? Já expliquei várias vezes, esse TGP não é o quanto ela consome, não, é o quanto ela libera de calor. Então, quando você vê, por exemplo, um Acer Nitro V com 65 watts de TGP, não significa que a placa de vídeo RTX 4050 do Acer Nitro V é mais forte do que essa, porque essa aqui tem 65 watts e a do Acer tem 75, não é. Só significa que a placa do Acer libera mais calor, o que é até um ponto negativo. Se a do Acer é mais forte ou mais fraca do que essa, só testando para saber. O TGP é sim uma medida para a gente ter uma base, então claramente um notebook com 65 watts versus outro com 100 watts, obviamente o do 100 watts vai ser mais forte, porque se ele libera tanto mais calor assim, é porque a placa está mais forte. No caso do Acer Nitro V, não necessariamente, às vezes aqui eles conseguiram fazer um acerto melhor, ok? Então não compara TGP, que são esses 65 watts, 75 watts, com potência necessariamente. Dá para ter um parâmetro, mas não é o absoluto. Deu para entender? Tem que comparar lado a lado para ver realmente a diferença. Outra coisa que conta muito é o processador. E esse Core 7 me impressionou muito. É muito bom e supera inclusive o i7HX que nós temos no Lenovo Lock Essential, tá? Ele é um processador melhor, tanto do que o i7 que nós temos no Acer Nitro V, como do que o i7 que nós temos no Lenovo Lock Essential. E dentre esses dois, esse Core 7 é melhor. Então, em conjunto a isso e a placa de vídeo é que vai fazer diferença. Agora, mais uma vez, o que me impressionou nesse notebook é o seguinte, por dentro dele ele é todo construído de liga de magnésio. Isso significa que é um metal que dissipa muito bem o calor. Como a gente já tem aqui um sistema de resfriamento muito bom, junto com essa construção, o que acontece? Um notebook normal, quando ele começa a aquecer, geralmente o processador fica nessa região aqui. Então quando ele começa a aquecer muito, essa região do computador aqui, do notebook, começa a ficar muito quente. Enquanto essa daqui fica um pouco mais fria. A ponto de que tem notebook que passa aqui no canal que fica tão quente que você não consegue nem encostar a mão aqui. Como ele é de liga de magnésio e essa construção interna dele dissipa muito bem o calor, esta região que deveria ser a mais quente não é a mais quente. Na verdade, ele libera o calor para todo o notebook, aquecendo ele de forma uniforme, o que faz com que não sinta esse calor na superfície do notebook. É impressionante, olha só, a minha noiva jogou com ele por 4 horas. Vocês estão vendo, ela estava jogando um joguinho de simulador de parque, que inclusive é bem pesado, tá?
Water Park Simulator. Ela ficou jogando por 4 horas com esse computador, e a gente ficou reparando as temperaturas, o quanto barulho ele fazia. Mas a primeira coisa que eu reparei foi como ele estava frio na superfície. Eu peguei ali o meu medidor de temperatura via laser, né? Coloquei aqui na superfície e tanto do lado esquerdo como do lado direito ficou na média dos 36 a 37, no máximo 38 graus e bem uniforme a temperatura na parte de cima inteira, desde o lado esquerdo até o lado direito. E na parte de baixo, onde a gente colocava o pulso, sequer estava chegando a 30 graus. É impressionante como esse notebook se mantém frio, é muito confortável de usar, ele não aquece a superfície, isso é impressionante, eles acertaram muito na construção. Outra coisa é a questão de quanto barulho ele faz. Ele faz muito menos barulho do que um Acer Nitro V, obviamente, e é um dos notebooks dessa categoria que faz menos barulho. É muito difícil eu passar isso pra vocês não vão ter muita noção, mas eu até gravei enquanto a minha noiva estava jogando ali. Dá uma olhadinha se vocês conseguem ouvir o barulho ali e ter uma noção. E bom, eu também joguei bastante com ele. Vamos agora para a parte de onde eu estava jogando com ele, que também vocês vão conseguir ter uma noção melhor dessa questão do barulho. E bom, pessoal, na hora de jogar, então, vamos ver na prática como que é. Tô aqui agora com a Aurora 16, lembrando, né? Com Core 7, a RTX 4050. Eu tô aqui agora com o The Last of Us, parte 2. Nesse caso, tá rodando em Full HD, gráfico médio, com DLSS ligado e Frame Generation ligado. Tudo que dá. Então, tirando o máximo de desempenho possível, daqui a pouco a gente pode até mudar essa configuração. Primeira coisa que é legal de reparar, obviamente é um jogo que vai rodar muito bem. Aqui eu estou no momento interno aqui dentro de um prédio, então assim, já dá para ver que dá para rodar muito bem, tá mais de 100 FPS aqui, lógico, tá também com Frame Generation ligado, então tende realmente a pegar muitos frames. Mas uma coisa legal de reparar é, enquanto eu estou falando com vocês, eu vou ficar quietinho para vocês tentarem ver, tentarem ter uma noção de quão alto as ventoinhas dele, de quão barulho ele faz. É claro, é um pouco difícil talvez para vocês verem isso, mas vamos tentar, olha só. Vamos tentar ver se vocês conseguem ouvir. Vou ficar quietinho agora. Agora eu até tive... Ai, meu Deus do céu. Vou tentar passar dessa parte aqui. Não sei se eu vou conseguir. Mas deu para vocês terem uma noção, né? Obviamente, sim, você vai ouvir as ventoinhas, né? Elas existem, elas estão aqui, estão ligadas, mas elas não são altas. Nem de longe é um notebook gamer barulhento. Não só isso, também não é um notebook gamer quente. Olha só, eu tô aqui com o meu medidor de temperatura e medindo agora aqui no lado mais quente do notebook, tá chegando nos seus 37 graus. Já do lado mais frio, também 37 graus, ele é bem uniforme, né? Aquela construção que eu falei pra vocês faz muita diferença. Na parte de baixo aqui, olha, onde a gente coloca o pulso, 28 graus. 31, na barra de espaço, 35. Então assim, em nenhuma parte do notebook chega nos 40 graus. Mesmo o processador aqui, ó, 71 graus, a temperatura é excelente, realmente me impressionou muito. É claro que a gente podia também aqui jogar, nesse caso do The Last of Us, em 2K, né, em Quad HD, ele também iria suportar, mas eu acho que é um notebook feito para você jogar em Full HD. Dá sim para você jogar um jogo ou outro ali em Quad HD, caso você queira abrir mão de FPS. Nesse caso do The Last of Us, daria para jogar mais de 60 FPS, mas na hora de jogar, eu particularmente jogaria em Full HD. Uma outra coisa legal, como eu falei já para vocês, é o USB-C dele transmite imagem. Então eu tô aqui com um hubzinho que eu tenho, que muito legal, inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Pronto, liguei aqui o cabo na parte de trás dele e olha só, eu tenho esse hub aqui muito legal, é um hub para notebook mesmo, tem aqui várias entradas para você usar, mas o legal é que quando você liga o hub, ele também vira um segundo monitor para você colocar alguma coisinha aqui. E olha, liguei aqui na USB-C do notebook e ela consegue tanto alimentar o meu hub, como transmitir a imagem, olha só. Já transmitiu a imagem para cá, tá vendo? Já tá funcionando, ó. Vou colocar esse Steam aqui, ó. Que legal. Então, bacana. Também transmite imagem via USB-C. Não tem muito o que falar em relação a isso. Ah, é claro, ele também tem o Alienware Command Center, que no começo estava um pouco difícil de abrir, ele estava com umas atualizações ali, não estava funcionando muito bem. Olha só, vou tentar abrir aqui para vocês darem uma olhada. E aqui tá o Alienware Command Center, né? Um aplicativo que tem várias coisas para você configurar. Tem aqui os modos, modo bateria, né? Que é para poder economizar o máximo de bateria possível, modo silencioso, modo equilibrado, modo desempenho, e também tem o modo overdrive, que daí ele fica
no máximo ali, e o modo personalizado, né? Esses modos vão deixar o notebook mais potente, mas também vai fazer mais barulho, vai gastar mais bateria, ou você pode deixar no automático mesmo, quando você abre um jogo ele já vai mudar para aquilo que precisa, né? Você também pode mudar a velocidade de ventoinha por aqui, você pode fazer alguns tipos de overclocking, algumas coisinhas aqui também dá para mexer. Tem outras coisas aqui para você personalizar, como é o botão M1, M2 e M3, que tem aqui no teclado, que eu também já falei para vocês lá no começo. E aqui você personaliza, né? Pode fazer um macro, pode definir qual que é a função desses botões aqui. Aqui tem os seus jogos, né? Aqui tem a parte do Dolby Atmos, que é a parte de som para você configurar. E por último, o Alienware Arena, que, bom, também aqui é toda uma questão voltada para jogos. Agora abriu aqui toda a configuração de áudio. Aqui tudo voltado para jogos, uma comunidade de jogos, etc. Basicamente é isso, além das configurações normais aqui do computador, inclusive o modo Stealth, né, que seria o modo discreto, que ele vai deixar o notebook bem silencioso, mas, como eu já falei, isso daqui vai matar a performance. É para você usar realmente em situações muito específicas que você não quer fazer barulho, porque você vai acabar esquentando mais o seu notebook, né? Mas tem também. Depois que eu terminei de jogar com ele, eu fui fazer os testes de benchmark. A primeira coisa que eu fiz, eu abri o Red Dead Redemption 2 e joguei um pouco ali, gameplay normal, com gráfico alto em Quad HD, e ficou na média dos 65 FPS na gameplay, com uma boa temperatura ali, na média dos 80 graus o processador, também sem fazer muito barulho, né? Depois, ainda nessa mesma configuração em Quad HD em alto, eu fiz o teste de benchmark do Red Dead Redemption 2. E ele pegou 62 FPS no teste de benchmark em Quad HD com gráfico alto. Aí eu decidi fazer o mesmo teste com a mesma configuração gráfica, porém em Full HD, pra gente ver essa diferença. Em Full HD no Red Dead Redemption foi para 84 FPS. É um ganho bem expressivo, de 20 FPS, o que é bastante coisa, né? 20 FPS pode ser uma diferença dependendo do jogo. O Red Dead Redemption é um bom exemplo de um jogo que você consegue jogar tranquilamente em Quad HD com gráfico alto a 60 FPS, mas se você quisesse jogar com gráfico Ultra, não daria para jogar 60 FPS em Quad HD, você teria que colocar em Full HD. E sinceramente, olhando aqui para o tamanho dessa tela, eu não percebi diferença de Full HD para Quad HD. O que fica o meu conselho? Comprou esse notebook? Eu acho que vale a pena você jogar em Full HD. Quad HD você vai perder muita performance e, sinceramente, não vai ter uma qualidade visual gráfica notável ali. A tela é muito pequena para isso. Se fosse uma tela maior, de 18 polegadas, aí realmente eu ia falar para você que daria para ver essa diferença de Full HD para Quad HD, mas na hora de jogar, não. Já na hora de trabalhar, sim faz, principalmente na hora de ler letras que aparecem na tela. A gente sabe que, principalmente o Windows, tem um sistema de anti-serrilhado que não é muito bom. Então, quando você tem uma tela Full HD, para o Windows fazer esse anti-serrilhado, que é contornar certinho as letras ali, não fica assim tão bom. Já em Quad HD fica muito melhor, as letras ficam muito mais bonitas, muito mais definidas. Então, para trabalhar essa tela em Quad HD é maravilhoso, mas para jogar realmente fica em Full HD, como vocês viram no Red Dead, o desempenho é bem melhor. Depois eu fui pro CS2, que é um jogo que vai utilizar muito mais esse processador do que a placa de vídeo. É um jogo competitivo, já esperava uma taxa de quadros alta, mas ele me surpreendeu. A gente pegou 333 FPS de média no benchmark do CS2. Se a gente comparar com o Lenovo Lock Essential, com o RTX 4050 e com o i7 12650HX, ele pegou 248 FPS. Então assim, é muito mais expressivo a quantidade de FPS do Aurora, realmente é muito maior. Dá até pra gente comparar depois com o próprio Dell G15 com o i7 também, né? E também com o Ace Nitro-V, mas eu acredito que ele vai sair na frente de todos esses, com exceção do Dell G15, por um motivo muito básico, né? O Dell G15 tem um bom processador, mas também tem uma placa de vídeo que não é limitada. Então, já saiba disso, o Dell G15 vai pegar mais performance. É muito mais? Não, pouca coisa, mas vai ser mais forte do que esse daqui. Porém, como tudo que vocês viram até agora, todo o notebook em si é melhor que o Dell G15, é mais leve, é mais fino, enfim. Outro jogo que eu testei aqui foi o Black Myth Wukong em Full HD, com gráfico médio, como eu sempre testo pra gente fazer aquele benchmark padrão, com Frame Generation ligado em todos os notebooks que tem Frame Generation, eu ligo pra gente fazer esse comparativo. Aqui nós conseguimos 118 FPS de média no Black Myth nessas configurações. E para comparar novamente com o concorrente dele, o Lenovo Lock Essential com a RTX 4050 e o i7 12650HX, o Lenovo Lock pegou 105 FPS de média no Black Myth. Mesma configuração, gráfico médio e Frame Generation ligado. Ah, Felipe, você está fazendo benchmark com DLSS Frame Generation? Sim, porque está aqui para você usar. Se está aqui para você usar, por que você não vai usar? Tá aqui, você ganha mais FPS. Então, sim, a gente faz também o benchmark com o Frame Generation ligado pra gente ver
que diferença que tem? Vocês viram que mesmo com o Frame Generation ligado, né, que é uma tecnologia que gera quadros com inteligência artificial, que só tem em placa RTX 40 para cima, mesmo assim, ele se saiu mais forte do que o Lock Essential. Por quê? Por conta do processador, que é melhor. Então, tá vendo? Não adianta só você comparar a placa de vídeo. Você tem que ver o conjunto como um todo. Porque se você não vê o conjunto, parece que só, esse notebook tem 65 watts de TDP, então ele é um lixo. O outro tem 75, é melhor. Não, tem que comparar. Não é bem assim. Realmente o notebook me impressionou muito, ele é muito bem equilibrado. Agora, a questão é o seguinte, vale a pena você pagar, principalmente nessa versão com Core 7, em torno de R$ 6.400, R$ 6.500, na faixa dos 6 mil e poucos reais, para levar um notebook como esse, enquanto a gente tem o TUF F16, por exemplo, que tem uma placa de vídeo que é menos limitada do que essa daqui, e também tem uma boa construção e bons recursos, bom, a gente vai ter que comparar, mas a questão é o seguinte, esse notebook não perde em nada em relação à construção. É um Alienware e você está levando isso para casa. Às vezes você não precisa de 10, 15, 5 FPS a mais. Você só quer um notebook que entregue a performance que você precisa para jogar tudo que você quer e que entregue uma boa qualidade. E nisso ele é excelente. Não tem o que falar. Será que vale a mais também comprar ele ao invés de um Acer Nitro V com 4050, sendo que a gente acabou de ver Acer Nitro V com 4050 na faixa dos R$ 5.000 no Mercado Livre, por exemplo? O que é R$ 1.000 a menos do que esse notebook na versão com Core 5 e R$ 1.500 do que esse notebook nessa versão que está aqui na mesa, com Core 7. Bom, aí tem que ver tudo que você quer, né? Realmente a gente tem que comparar cada um. Eu acho que se você tem esse dinheiro para dar, que é um notebook para durar bastante tempo e gosta de algo bem construído, esse daqui é excelente. Eu acho que vale muito, principalmente na faixa dos R$ 6.000. Mais do que 6 mil eu não pagaria não. Muita gente também está perguntando na versão com a RTX 5050. Não. Aí eu já não acho que vale a pena. Tá muito caro para pouca performance a mais. Versão com RTX 5050, nesse momento eu não recomendo. Mas essa versão aqui com 4050, seja na versão com Core 7 e com Core 5, olha, tá bem interessante. Eu realmente recomendo. Se você se interessar, o link dele está aqui embaixo para você comprar. Confere o preço, vê quanto está custando. Às vezes está valendo mais a pena, às vezes está valendo menos a pena. Então vai depender do preço. É com você para você conferir aqui. Entra nos nossos grupos de ofertas se você quiser ficar ligado quando tiver promoção dele. E se quiser ver outros vídeos dele aqui no canal, obviamente a gente vai trazer. Mas qual vídeo que você quer ver? Quer ver comparativo dele com qual notebook? Comenta aqui embaixo que eu vou ler e vou trazer o seu comentário aqui em forma de vídeo também. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e falou! E agora eu vou voltar a testar ele, né?